Psi, a vida de empreendedora exige muito de nós, né? Fora as demais tarefas que a gente tem na nossa vida, ser mãe, ser esposa, ser namorada, filha, são um monte de atividades que a gente tem, mas eu tô aqui para te falar que é possível a gente viver uma vida sem estar sobrecarregada. A primeira coisa que eu tenho pensado, em relação à vida de empreendedora, uma coisa que seja importante é ter uma rede de apoio. Então, uma primeira coisa que você pode pensar aí na sua vida é como desenvolver essa rede. Às vezes você não tenha uma mãe perto que mora, um pai, Se você tem filhos, por exemplo, é muito importante ter uma rede de apoio, entre familiares e amigos. Mas, às vezes, se você não tem uma rede de apoio, é preciso você também buscar desenvolver isso. Por quê? Ter uma rede de apoio vai fazer total diferença na sua vida de empreendedora. Eu tenho 2 filhos, então eu vim morar recentemente em São Paulo e me encontrava sem essa rede de apoio. E aí, o que eu precisei fazer para continuar trabalhando, continuar me desenvolvendo, tendo as coisas de casa, de trabalho, foi contratar uma pessoa para me ajudar, Então eu morava num contexto onde a minha família era próxima e mudei de estado consequentemente e não tinha mais isso. Então isso pode acontecer na nossa vida, E algumas vezes isso bate um desespero, a pessoa se sente, sobrecarregada, mas ao mesmo tempo é preciso a gente saber pedir ajuda. Então, se você tem, essas pessoas próximas de você que tem essa possibilidade de ser ajudada, não negue ajuda, saiba pedir, para que você não se sinta, às vezes, numa questão de estar sobrecarregada, mesmo você tendo ajuda perto de você. Então, peça ajuda dos seus amigos, seus familiares, para que você consiga descansar um pouco aí na sua vida de empreendedora. E a outra coisa que também fez muita diferença, assim, quando eu comecei a praticar, é delegar o que for possível. Então, dentro de casa, às vezes tem coisas que você faz, lavar, passar, cozinhar, e ainda cuidar dos filhos e ainda trabalhar fora, fazer um monte de coisas, isso também sobrecarrega. Então, o que eu posso fazer que não depende somente de mim? Às vezes, contratar uma pessoa, que possa te ajudar na sua casa, às vezes na produção do conteúdo que você planeja, para o seu Instagram, às vezes terceirizar financeiramente as suas coisas, de casa, contratar às vezes um contador para cuidar das suas finanças, enfim, é uma série de coisas que você pode fazer, mas sempre pensando em delegar. É claro que para que você delegue, as coisas você precisa abrir mão. E aí algumas vezes a gente pode pensar assim, mas eu vou contratar uma pessoa para cuidar da minha casa, vou ter que pagar essa pessoa. Isso, na verdade, é uma mentalidade que precisa ser mudada. Por quê? Porque você está pagando alguém para cuidar da sua casa, mas você também está ganhando tempo para poder trabalhar mais, para poder se desenvolver mais, às vezes estudar mais. Então, tudo que você for delegar e você às vezes for contratar uma pessoa, serve também para você enxergar como um retorno, para você também. Isso delegar o que for possível ajuda também você a sair um pouco dessa sobrecarga, principalmente se você empreende. Uma outra coisa, não abra mão do seu autocuidado. Eu ia falar, não abra mão do seu autocuidado. Esteja sempre separando um tempo para você cuidar de você, para você cuidar da sua aparência, e não somente da sua aparência, mas também internamente, E são coisas simples que você pode fazer para cuidar de você, como um banho relaxante, Tirar um tempo sozinha. Eu gosto muito de tirar um tempo para mim sozinha. Apesar de ser difícil, tendo 2 crianças bem pequenas, é difícil, mas é aquele momento que me energiza, que eu me sinto, cuidada por mim mesma. Então isso também é uma coisa legal. Fazer exercícios físicos, coisas simples, básicas, que todo mundo conhece, mas que às vezes a gente não coloca em prática e por isso a gente se sente sobrecarregada. Empreender não é algo fácil, porque depende do nosso esforço, depende os nossos resultados dependem de a gente estar bem com a gente mesmo, principalmente. E quando uma pessoa se sente sobrecarregada, automaticamente ela não tem os resultados que ela gostaria. E por isso, não abrir mão desse autocuidado, desse momento para você, vai fazer realmente uma grande diferença nessa questão de se sentir mais sobrecarregada em algum momento da sua jornada de empreendedora. E um outro ponto é, se você tá vendo que tá sobrecarregada, tá vendo que os resultados não estão fluindo, tire um tempo para você, tire férias, literalmente, se planeje para isso,
né? Realmente, empreender, por exemplo, você mesma tem que se organizar para isso. Não tem nenhum chefe dizendo para você, olha, dia tal você tem que tirar férias. Então é você que precisa se planejar para isso. E por isso é importante você perceber quando você precisa desse momento. E para terminar, eu queria incentivar vocês a tirarem um tempo para cuidar de vocês, do seu trabalho, onde o nosso trabalho, né, precisa ter um olhar, né, específico do que a gente pode melhorar. Então, tirem esse tempo para vocês, pensem em vocês, não somente no trabalho, mas além disso, porque realmente empreender não é algo que a gente faz muitas vezes sorrindo, às vezes a gente tem que se sacrificar. E nesse sacrifício, às vezes, pode vir um peso que não é necessário. Então, cuide de você, cuide, né, daquilo que você, né, também está construindo aí, sendo empreendedora, e não abra mão de você cuidar de você mesma. Então, é importante vocês se cuidarem e fazer coisas além do trabalho de vocês, para que vocês não se sintam sobrecarregados. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui para vocês e não se esqueçam de curtir aqui, deixar uma mensagem aqui pra gente, a gente quer ouvir vocês, e se inscrever no nosso canal, pra gente levar aqui a mensagem do Psi do Futuro para outras pessoas, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!